Olá a todos, meu nome é Danilo Guedes, eu sou o CEO da ABC Cargas e esse é o nosso primeiro podcast, o ABC Cast, Caminhos da Gestão. Um programa para a gente falar um pouco mais de transporte, de gestão, de tecnologia e tudo o que cerca o nosso mercado de logística no Brasil e na América do Sul. Mas antes da gente começar, nós vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta. ABC Cast, Caminhos da Gestão. Agora no ar, com Danilo Guedes. E a gente escolheu uma data bastante importante para a gente começar esse podcast. Hoje, 13 de março, a ABC Cargas completa 26 anos de existência. Um negócio que foi, na verdade, idealizado por meu pai há 5 décadas atrás e que hoje, há 26 anos, é comandado por mim e por toda a minha equipe. Bom, e por esses dias a gente teve a celebração de uma data muito importante, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, nada mais justo que começarmos esse nosso programa com uma mulher que é um exemplo de profissional e gestão. Estou aqui hoje com a minha amiga Melissa Vogel, CEO da Canter e Ibope Mídia no Brasil e presidente da IAB Brasil. A Melissa tem 26 anos de experiência, né, Melissa? Em pesquisa, inteligência de mídia. Melissa já ocupou posições de liderança em diversas áreas da Canter no Brasil e na América Latina. Tem uma experiência bacana para contar pra gente, né? Melissa, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso primeiro podcast. Prazer, você vai estrear o nosso programa. E para começar, para que as pessoas possam te conhecer, fala um pouquinho da sua vida, onde você nasceu, onde você cresceu, família, seus estudos. Mas aí, obrigado. Bom, antes de contar isso para vocês, Danilo, obrigada. Um enorme prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Feliz não só de estar conversando com você, mas de estar aqui na estreia desse projeto e programa tão bacana. Bom, deixa eu falar de mim. Eu sou paulistana, nascida em São Paulo. Construí a minha vida inteira, né, na cidade de São Paulo. Sou casada com Sidney. Estamos casados há mais aí de 13 anos. Tenho uma vida bastante agitada, vou contar bastante para vocês. Sou apaixonada pelo meu trabalho, mas também busco não só trabalhar e me dedicar à minha carreira, mas também me dedicar à minha família, ao Sidney, aos meus amigos, ao meu lazer. Então a gente vai poder falar bastante sobre isso. Muito bom, Melissa. Melissa, você tem uma característica que hoje a gente não vê muito nas pessoas, que é construir uma carreira quase que numa única empresa, né? Isso foi algo que você desenhou, aconteceu, né? Fala um pouquinho pra gente essa questão de estabilidade, de inovar. Acho que pode ter tido várias empresas dentro de uma empresa só. Conta pra gente um pouco. Bom, essa pergunta eu respondo sempre e, de fato, tecnicamente, eu estou há 26 anos na mesma organização, só que não. Por quê? Porque essa organização passou por vários processos, né, de transformação, um processo de transformação natural, porque o mundo mudou, a mídia mudou, a internet, o mundo digital trouxeram vários desafios e oportunidades. Então, claro, naturalmente a empresa mudaria muito nesse período. Mas, por outro lado, a empresa passou por vários processos também de amadurecimento, de internacionalização, de compra. Então, eu passei por 2 ou 3 processos de fusão e aquisição. Então, tudo isso muda muito também. A expectativa que a empresa tem em relação à Melissa como profissional e a que eu tinha também na empresa. E para somar tudo isso, eu vou dizer que eu fui privilegiada de, ao longo dessa minha carreira, construir uma história nada linear. Então, Dani, eu passei por várias áreas, né? Eu comecei como assistente de operação. Assistente de operação. Tinha acabado de sair da faculdade, então, fui contratada e comecei a trabalhar... Você é formada em? Rádio e TV. Rádio e TV. Depois eu conto a história de como eu cheguei no Ibope. E aí, daí, eu fui para a área comercial, fui para a área de novos negócios. Tive uma passagem super importante na minha vida, que foi a minha passagem do Panamá, foi quando eu fui convidada a ser gerente geral do Ibope lá do Panamá, porque era uma empresa, como eu estava falando já, internacional. Voltei para o Brasil, isso há mais de 15 anos, e desde então eu também passei pelas mais diversas áreas. Então, essa composição toda, né, de
vários desafios, várias posições. Uma empresa que se transformava por conta da transformação do mercado. E mais, essa possibilidade aí de conviver com vários modelos de gestão, né, com vários sócios, com várias organizações, me faz entender que eu não trabalhei na mesma empresa por 26 anos. E tudo isso foi me trazendo sempre um novo desafio, uma nova motivação. E aí eu fui ficando e acabei construindo essa carreira dessa maneira. Que bom. Isso é bom para os jovens saberem um pouco que a estabilidade é muito tempo dentro de uma empresa, o que não significa que você não cresceu. Hoje você é CEO de uma empresa multinacional, né? Então acho que isso, a gente vê hoje os jovens tentando galgar, às vezes, rapidamente um cargo de gestão, né? Então é importante você trazer a sua experiência e saber que as coisas são construídas a passos não tão largos, né? E tem uma coisa que é interessante que eu gosto de falar, que assim, quando você tem uma carreira que ela não é linear, você vai sempre privilegiando o próximo aprendizado que você vai ter e não o próximo cargo. Então aí você se dedica, aprende, se desenvolve e você está pronto para dar um passo que pode ser um passo horizontal, um passo vertical. Eu, na minha carreira, substituí pouquíssimos líderes, porque toda vez que eu mudava de área, mudava de posição, era algo horizontal. Então, eu ia para uma posição nova, para uma área que talvez não existisse, criava ali, né, aquela nova função, aquela nova área, sentava na cadeira, quando eu estava sentando na cadeira, eu partia para um novo desafio. Então, é legal você ver o quanto que a gente não precisa focar e falar, poxa, quando será que eu vou ser promovido? Só quando meu chefe sair da empresa? Nem sempre, né? Você pode ter outros tipos de movimentações que te preparam de uma maneira mais consolidada uma posição de gestão no futuro. Muito legal. Fala pra mim, qual que hoje é o seu, deve ter um desafio só, né? Mas hoje qual que é o seu principal desafio na frente da Kantar? Eu acho que são alguns, eu acho que qualquer gestor, né, numa posição que eu tenho sempre um desafio, né, de entregar resultado, cumprir metas, eu acho que esse é um desafio pelo qual todos nós passamos. Tem um desafio que esse é um desafio, que é o desafio da transformação digital, né? Eu estou num negócio que é um negócio de dados de informação para o segmento de mídia. Então, os dois mundos estão se transformando, né? Então, o mundo de dados, né? Se lá atrás, quando eu comecei, eu falava, puxa, o Ibope era uma empresa de pesquisa, né? Essencialmente, hoje eu olho, nós somos muito mais que isso, né? Somos uma empresa de dados, de insights, né? E pesquisa é um elemento importante, mas que se combina e se conecta com uma série de outras informações. Então, o uso da tecnologia no nosso dia a dia é algo que também traz um desafio de como a gente consegue estar sempre inovando. Isso é um desafio. O outro desafio é o produto que eu meço para a transformação, né? Então, meu grande desafio, assim, eu meço os canais de televisão, nós medimos os meios digitais, e todos em muita transformação, não só na oferta de conteúdo, mas também em modelo comercial. Então, meu grande desafio sempre será como é que eu acompanho essa transformação e nós continuamos relevantes para os nossos clientes e para o mercado. Então, acho que esse hoje é o meu grande desafio. Eu lembro que quando a gente estava lá no IES, eu te perguntei como que era medido o Ibope na casa das pessoas, né? Você me explicou, tal, tem um aparelho, tal. Mas hoje medir o comportamento do consumidor deve ser muito mais desafiador do que era 20 anos atrás. Porque a internet, como você disse, hoje tem muita questão de ter as influências das mídias digitais toda hora fazendo talvez o comportamento do consumidor mudar muito a todo tempo, né? Então acho que esse desafio para vocês deve ser bem complexo, bem complexo. E aí são vários, né, os desafios. O primeiro deles é amplia o escopo da medição, né? Então, se antes a gente media só o consumo linear, agora nós já estamos medindo o consumo digital. Então, implementamos esses mesmos domicílios que eu te contei há alguns anos, né? Há 3 anos atrás, 3 anos. Né? Onde nós medíamos através de um aparelho que chama People Meter, que a gente conectava nos televisores da casa, né? Desde o ano passado, além desse aparelho, desses mesmos domicílios, a gente instala já um outro medidor que chama Focal Meter no roteador na internet. Aí eu consigo, naquela mesma casa, entender o comportamento dos indivíduos
tanto consumo linear como consumo digital. Então é daí que a gente sabe quantos televisores estão ligados e mede. Isso, por exemplo, agora, né, recentemente, nós já temos condição e a gente já está divulgando mais informações dizendo do total de consumo. Então, eu vou te dar um exemplo. Dentro dos domicílios, se eu colocar todas as telas, televisão, celular, tablet, aqui no Brasil, o consumo, mas e computador, de todo o consumo de vídeo que acontece dentro do domicílio, 78% vai para a TV e 22% vai para as plataformas digitais. Então, e aí, televisão ainda é o grande... Dentro do lar, dentro do domicílio, sim, televisão ainda é uma grande fonte de entretenimento e lazer. Mesmo com o streaming. Mesmo com o streaming. Né? O que a gente vê? Claro, aí é uma combinação na jornada do consumidor que ele passa aí a consumir todos esses conteúdos de uma maneira muito... Ele não percebe quando ele está em cada lugar, né? Mas é isso. Então, isso já é um grande desafio por si só para poder medir. Então, essa também é uma outra grande inovação. E, finalmente, o nosso trabalho não é só medir, né? O nosso trabalho é medir, é entregar uma informação que tenha valor para o cliente. Então, cada vez mais, os modelos, né, de processamento de dados, de integração de dados. Assim, no passado, muita da minha informação era usada por aplicações que nós fornecíamos. Hoje, cada vez mais, a gente vê que o cliente não quer só esse aplicativo, ele quer que eu entregue uma base de dados para que ele possa conectar e plugar, né, um sistema próprio, com outras informações. Então, por exemplo, para entender a jornada do consumidor, ele entende que aquele consumidor consome de mídia. Mas o que ele quer fazer? Quer saber, puxa, depois que ele assistiu determinado programa, navegou em determinado site, consumiu determinado vídeo, o que ele faz, né? Como é que ele compra o produto pelo qual eles são impactados? Então, a gente tem que também ajudá-los com informações para traçar o resultado, traçar a jornada e medir o resultado, o impacto de tudo que esse consumidor faz. Muito legal. Acho que poucas pessoas sabiam como que era feita a medição aí do Ibope, né? Vamos falar um pouquinho, Melissa, agora sobre, já que a gente está no mês da mulher, né? Falar de mercado de trabalho. Você que é uma liderança aí, né? Inclusive foi até indicada aí entre as CEOs mais admiradas do Brasil. A gente tem muito esse estigma da mulher, né? Dizendo que mulher tem que... Para mim, mulher é igual homem em qualquer posição. Para mim, não tem diferença, né? Então, para você, quais são as principais barreiras que você, assim, passou durante sua trajetória, né? Se algo de você ser mulher, isso impactou, ou se isso te fortaleceu, como que você superou para chegar? E a gente sabe que hoje tem bastante CEO mulher. Bastante, não são poucas, né? Liderando as empresas, né? Então, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu costumo dizer que, assim, eu tive grandes referências femininas na minha vida, né? Assim, dentro de casa, minha mãe, minha avó, tive professoras, assim, que até hoje são minhas amigas e pelas quais eu tenho uma profunda admiração, né? E quando eu comecei a trabalhar no Ibope, o mercado de pesquisa, ele é bastante feminino. Então, dentro da minha empresa, eu tinha referências muito importantes de líderes mulheres, né? Mas à medida que eu fui evoluindo na carreira, eu comecei a perceber que na alta gestão das outras empresas, dos meus clientes, isso não acontecia, né? Então, eu comecei a entender que, puxa, o que eu estava fazendo de diferente para estar onde eu estava? Porque durante muito tempo me perguntava, eu falava, não, foi fácil, foi orgânico, cheguei aqui. Porque eu trabalhei, e no final não é isso, né? Então, depois eu comecei a pensar, processar, falava, não, gente, tem alguns comportamentos que eu aprendi, né? E assim, e é estrutural mesmo, né? O machismo é estrutural. As mulheres são interrompidas pelos homens. Os homens se apropriam, sim, muitas vezes daquilo que a gente fala e repetem de outro jeito. Então, se a gente não percebe essas coisas, a gente não atua em relação a isso, né? Tem que ter um processo educativo. Então, isso é uma coisa que eu fiz e passei a contar, porque eu entendo que quando eu começo a contar, eu começo a ajudar outras pessoas. Mas eu tenho feito uma outra coisa que é, eu saio muitas vezes do meu lugar de líder, mulher, e da minha história, porque quando eu saio da minha história, eu começo a entender a história das outras mulheres. Entendi. E aí eu começo a entender que a história delas não obrigatoriamente são iguais a mim. Então, como é que eu ajudo, né? Então, você acha que a história de vida influencia muito? Influencia muito o teu contexto familiar, os exemplos, os desafios que você tem, a rede de apoio que você construiu, o quanto dentro da tua casa te apoiam ou não. Então, assim, são histórias, e essas histórias
se não contadas e divididas, mas não fazem com que a gente possa ajudar que mais mulheres cheguem nessa posição. Então, acho que tem um trabalho, porque naturalmente, né, e isso é algo que a gente tem trabalhado muito na própria Cântara, em todos os trabalhos que eu tenho feito, o assunto, empoderamento, tal, tudo isso, que existe uma fase que a gente até chama de step de vidro, né, degrau de vidro, que é onde as mulheres decidem se elas vão querer seguir numa carreira ascendente ou não. E essa fase tem muito a ver com a fase da maternidade, né? Muita mulher e muito entorno, muita empresa entende que, puxa, essa fase pode ser uma fase que a mulher não vai conseguir passar por ela, e a mulher tem que passar por ela, né? Tem que juntar, tem que passar a maternidade, tem que trazer, a carreira dela tem que fazer parte, né, desse universo. Então, assim, tem que ajudar as mulheres realmente a conseguirem passar por essa etapa, juntando a sua vida pessoal, família, para proteger. Então, tem um trabalho aí, e é um trabalho que acho que tem sido muito coletivo, para que a gente consiga apoiar outras mulheres a se desenvolverem e chegarem lá. Legal, aqui na ABC a gente tem algumas filiais, 4 filiais, e as 4 filiais são lideradas por mulheres. Bacana, muito legal. São todas mulheres. Até esses dias eu estava analisando, falando, a gente tem bastante cargo de gestão que mulheres são... Então, para mim, é a competência que vale, eu acho que... Mas olha que interessante, e isso é muito bacana, porque tem segmentos que naturalmente são mais... De logística... É isso que eu ia falar. De logística não, é um segmento muito feminino. Então, quando você traz isso, é muito bacana de ver o que você está construindo aqui, né? E é natural. Nada forçado. E essa questão até já entrando já em outro assunto, que é a questão da diversidade de gênero, generacional, né? Hoje a realidade do mercado de trabalho, a gente vê o líder se preparando para atuar num cenário bem diferente, né? Do que a gente... Vamos dizer que a gente é antigo, senão daqui a pouco a gente começa a entregar a idade aqui, né? Mas a gente vê nessa questão da diversidade bem presente nas empresas, né? E a gente tem que se adaptar a isso, porque faz parte, né, do mercado de trabalho. Acho que na própria Cântara também é assim. A gente tem que seguir, né, a vida. E no final das contas, a gente tem que fazer e acreditar, porque o resultado é diferente quando você tem um time diverso e plural. É impressionante o quanto você consegue ouvir diferentes pontos de vista, você consegue desenvolver com novas formas, né, num ambiente tranquilo, seguro. Então, dentro da Cântara, a gente faz um trabalho importante dentro de 4 pilares de diversidade. Esses pilares são liderados pelos próprios colaboradores e, claro, tanto eu, né, como o diretor de operações, a gente faz um trabalho muito próximo com eles, né, de acompanhamento, né, de direcionamento. E uma outra que tem que ter patrocínio, tem que ter investimento. Se não tiver, não adianta. Então, é um trabalho interessante que acontece a várias mãos, porque no final todo mundo tem que ser protagonista da história, né? Só que assim, se a gente não tiver também esse incentivo da liderança, o que acaba acontecendo? Você acaba criando um ambiente propício para a diversidade, muitas vezes na criação de conhecimento, repertório, mas falta investimento para a tomada de ação. Então, acho que é dentro desse universo e desse conjunto. Quando você fala de investimento de grana, investimento de dinheiro mesmo. Dinheiro, porque tem treinamento, tem letramento, tem regras que você precisa criar para processos de seleção. Então, precisa de investimento, porque se você não tiver um dinheiro dedicado para isso, você não consegue executar. Então, é importante ter... E quando você começa a ver o quanto a empresa vai aprendendo, vai crescendo, você não consegue mais não ter isso na pauta e não pensar no assunto. Muito legal, uma diversidade de pensamento, né? Isso. É isso. Eu acho que isso a gente tem que ter, claro. Quanto mais gentes diferentes, mais a questão de ter melhores resultados. Isso. E é impressionante como você consegue encontrar talento em qualquer grupo. E a gente tem que aprender, né, a buscar talentos em todos os lugares. Muito bom. Queria falar um pouquinho agora, meio com você, sobre, especificamente um pouco mais até, talvez, do seu segmento, entramos já, agora acho que definitivamente entramos pós-Covid, acho que agora acabou, ninguém me fala mais de Covid, que Deus, a gente lidando essencialmente com informação, de que forma que você vê o cenário, perspectiva aí pro Brasil para 2023, né?
E para os próximos anos, talvez contextualizar um pouco mais dentro dessa questão da mídia, do marketing, né? Com tendências. Dentro do segmento de mídia, né, é impressionante o grau de maturidade digital que nós temos chegado aqui no Brasil. Hoje a gente tem quase 90% da população já com acesso à internet. Quanto feito? 90% já com acesso à internet. Já tem dentro de casa, ou fora de casa, ou através de aparelho celular. Então a gente já tem uma maturidade digital bastante grande. A gente vê, né, isso acontecendo com todos os públicos e targets. Claro que a intensidade e o uso é diferente na população mais jovem. Então eu acho que esse é um aspecto. E pós-Covid, né, ou durante Covid, teve uma catalisação aí, né, do uso digital. As pessoas, né, entenderam, né, quebraram paradigmas, né, e passaram a comprar mais online, passaram a se entreter mais de maneira online, se informar mais de maneira online. Então, é nesse cenário que a gente vai para 2023. Em termos de opções, né, de conteúdos de mídia, seguramente o vídeo, né, é um que traz, né, ainda muita novidade. Estava falando no começo, né, como média audiência, mas é isso, né, é o streaming ganhando outros formatos, outros modelos, são os canais de televisão cada vez mais se ressignificando, levando seu conteúdo para dentro das plataformas digitais, ou entregando isso para o consumidor das mais diferentes formas. As marcas, né, interagindo aí nesse ambiente com projetos completamente integrados. Então, assim, em termos de evolução e maturidade digital, eu acho que o ano de 2023 vai ser um ano importante nesse setor, e espero que a gente consiga evoluir aí, não só com a publicidade, mas também com... Eu fico pensando, né? Se é difícil para vocês fazer essa medição do comportamento do consumidor, eu fico pensando para as marcas. Porque hoje as coisas, elas são muito, como eu posso até dizer, elas são um pouco... Hoje eu uso isso, amanhã eu já não quero mais. Eles não se apegam muito, né? Eu acho que até para próprias marcas gerarem campanhas, poderem medir o consumidor, deve estar sendo bastante desafiador, né, com a internet. Muito, e assim, muito desafiador em vários sentidos. Primeiro porque, assim, os seus pontos de contato são vários, né? Você pode falar Os canais, pessoa, em vários lugares. Você pode falar com essa pessoa quando ela está consumindo mídia, quando ela está navegando na internet, quando ela está comprando, quando ela está no celular, quando ela está fora de casa, no ponto de venda. Então, assim, você consegue falar com essa pessoa e impactar ela de muitas formas. Só que esse consumidor, ele também é influenciado de outras maneiras, né? Então, assim, para isso do marketing, a gente trabalhava com funil. Funil, assim, você tinha uma maneira... A primeira parte era o funil, assim, a primeira parte era gerar conhecimento da marca, tá bom, gera experimentação. Aí a pessoa foi lá e experimentou, gostou, comprou, recomprou, ganhou lealdade. Hoje em dia, não é mais assim, né? Porque essa pessoa tá navegando na internet, ela vê um produto, ela é influenciada, ela vê um review, ela muda de opinião. Aí ela fala, tá bom, vou comprar, vou testar. Aí testou. Gostei, não sei se eu vou comprar de novo. Aí ela encontra outro produto, ou seja, a jornada não é mais linear. Então, para você conseguir reter e fidelizar cliente, o desafio é muito maior. Então, o que as marcas têm feito? As marcas têm criado verdadeiros universos e ambientes de muita informação relativa ao consumo. Elas sabem tudo do consumidor. Tudo, né? Tudo. E cada vez mais, elas sabem muito mais do consumidor e aprendem também como usar essa informação de uma maneira mais estratégica, analítica. Né? E aí ela consegue construir os seus planos, né, tanto de negócio como de marketing, mas também consegue acompanhar e medir o tempo inteiro o que está acontecendo. Em termos de compra, recompra, fluxo, e tudo cada vez mais conectado. Então, lá no passado, falando do negócio de mídia, um plano de mídia simplesmente, não era simples, sempre sofisticado, mas muito focado em entender alcance e frequência. Eu fiz uma campanha, quantas pessoas eu atingi e quantas vezes cada uma delas. Hoje em dia não sei isso. Fiz uma campanha, quantas eu atingi, quantas vezes, o que cada um deles fez, comprou ou não comprou, minha marca melhorou de awareness, de equity ou não. Então, tem um processo cada vez mais de modelagem de dados, de entender o retorno do investimento que antes se fazia de outra maneira, porque agora também não dá mais para desperdiçar, né? Não dá, né? Não dá. Dinheiro hoje tá escasso demais. Vamos tentar vender um pouquinho aqui da Cantor aqui, ó, pessoal. Vamos ajudar a Melissa aqui, bater as metas dela em 2023. Melissa, como que as pesquisas podem ajudar as empresas a se programarem melhor, né, para o futuro e vender melhor também? Porque eu acho que pesquisa, ela ajuda a direcionar a empresa para onde ela tem que ir, né?
E o brasileiro não gosta de responder pesquisa. Nem de satisfação, nem de nada. Eu respondo. Posso estar errado, talvez tenha mudado isso. Mas as pesquisas, vamos responder e tal. Como que as empresas podem utilizando uma metodologia, uma empresa de pesquisa, venderem mais, planejarem melhor? As taxas de resposta de pesquisa aqui no Brasil são muito boas quando a gente compara com outros países, né? Então, é interessante porque o brasileiro, ele é muito amigável e ele é muito predisposto a se relacionar. Então, o brasileiro, ele gosta, sim. No nosso caso, né? Existe uma coisa, claro, que a marca ajuda bastante, né? A questão de abrir portas, a questão de trazer essas pessoas para próximo para responder. Então, a gente consegue coletar bastante informação. Mas o que eu acho que é importante a pesquisa é só uma única forma. É uma parte de como você consegue coletar informação do consumidor, né? Você consegue coletar informação do consumidor através do que ele fala em mídia social. Você consegue dado declarado, que é a pesquisa. Você consegue ter dados de compra. Você consegue ter dados de navegação. Então, todo esse universo cada vez mais é integrado, né? Porque se ele não for integrado, você fica com uma única visão que muitas vezes uma pesquisa só com declaração não te dá. Então, esse universo acaba sendo um universo muito mais complexo, né? E no final das contas, eu costumo dizer que assim, num ambiente tão fragmentado, com tanta inovação, eu não sei o que vai acontecer amanhã. É muito difícil, não dá para prever o futuro. Mas quando você tem informação e números e dados sobre o teu consumidor, sobre o teu mercado, você consegue pelo menos mapear a tendência. E depois disso você consegue pelo menos ter um indicativo do que vai acontecer. E você está muito mais preparado para atuar se tiver uma mudança brusca. Então, eu sempre digo que é como você navegar, né? Não só com uma bússola, mas um mapa completo, né? Daquele terreno, daquela geografia. É isso, né? Então, a informação te permite navegar e tomar decisões de uma maneira mais objetiva e certeira e mudar de rota. Então, o GPS atualizando todo o tempo. Exatamente. Não, e conseguir mudar de rota, né? Porque as coisas não vêm tão rápido, você não pode mais, né? Planejar só a longos ciclos e tomar decisão a longos ciclos. Tem informação para conseguir determinar qual que é o próximo passo. E aí, a cada passo, medir resultado. Então, eu acho que esse é o ciclo. E acho que pesquisa ajuda. Existem vários tipos de pesquisa, vários tipos de informação. Tem aquela informação que é uma informação geral, que o mercado inteiro pode usar. Tem uma que é específica, ela não tem o problema, ela tem a solução. Então, acho que é um conjunto de informações disponíveis. E as pesquisas empresas? E as pesquisas hoje, eu não sei, mas tem uma dúvida que eu tenho. Acho que antigamente as pesquisas, quando você fazia uma pesquisa, acho que você poderia usar ela por um tempo maior para traçar uma estratégia. Acho que hoje você faz uma pesquisa, ela tem um prazo de validade um pouco menor até para você tomar uma... Foi o que você falou, às vezes é um pouco muito mais direcionado para aquilo que você quer, né? Talvez. Depende do objetivo, né? Existem diversos tipos, né? De estudos que você pode ter. Existem, sim, estudos mais a longo prazo que te permitem planejar, entender, né? Sentimentos, oportunidades e caminhos. Existem algumas que são os trackings, que são os acompanhamentos. Por exemplo, uma medição de audiência é um tracking. Você está acompanhando todos os dias o que está acontecendo. Você pode ter um tracking de share de mercado que você faz mensalmente, porque você tem que entender a evolução. Você pode ter um tracking para entender qual que é a percepção da minha marca. Então, por quê? Porque esse é o teu painel de controle do que está acontecendo. E é isso, né? Você sentiu algum desvio, você toma uma ação. Então, vai depender muito do teu objetivo. Meia, você falou de duas pessoas importantes na sua vida. Você falou da professora e da sua mãe, né? Então, foram pessoas que você teve como referência na sua vida. E hoje, quem são as mulheres que te inspiram, que você idealiza na sua carreira? É interessante, né? Porque eu convivo com tanta gente e eu admiro muita gente. Se eu fosse citar as pessoas que eu admiro, eu acho que seguramente eu deixaria alguém de fora. E eu procuro encontrar admiração em qualquer situação, em qualquer conversa. Em qualquer conversa, quando eu tô conversando, né? Com algum colaborador do time, com alguém que está próximo, com um cliente, com um parceiro, eu procuro sempre nessas conversas tirar, né, o melhor de cada uma delas e eu aprendo muita coisa sempre. E para mim, assim, a inspiração está sempre muito na capacidade dessas mulheres de se
reconstruírem, de se transformarem, de pensarem diferente, para fazerem novo, né? Esses dias eu escrevi um artigo e nesse artigo eu falava com uma pessoa como a Nara Leão, né? Que eu conheci muito pouco a Nara Leão, na hora que eu gosto muito de música brasileira, fui conhecer a Nara Leão assistindo uma série onde se contava a história da Nara, mas assim, a Nara mulher, a Nara inovadora, a Nara que não tinha vergonha de falar, a Nara que deu palco para muita gente que era boa e precisava de uma mão para esse palco. Eu fico falando, o que acontece, né? Que a gente descobre histórias de mulheres sempre depois, né? Então eu tenho procurado hoje também, na minha volta, sempre quando eu tenho a oportunidade de valorizar aquela mulher e ouvir aquela história e contar na hora. Então, por exemplo, a Nara é uma mulher que eu passei a admirar muito, e tem uma série de outras que eu também admiraria, mas acho que tem muita gente pra gente olhar e falar, puxa, que bacana, ainda bem que nós conseguimos crescer conjuntamente. Que bom, muito bom. Melissa, acho que a gente, no começo lá da nossa essa entrevista, né, mas o nosso podcast, você falou um pouquinho da sua carreira. Mas como que você chegou no Ibope, né? Se você já sabia o que era o Ibope, né? A gente tem até esse nome, mas você não tá me dando Ibope. Ibope virou até um jargão. É sinônimo. Tá no dicionário? Nossa, eu não sabia. É verdadeiramente dicionário. Caramba, é o número de prestígio. Pesquisa, tá lá, pode procurar, tá lá. Vou procurar. Pode procurar, tá lá. Como é que eu cheguei? Sou formada em rádio e TV. E aí, durante o terceiro ano da faculdade, eu fui fazer estágio numa associação de emissoras de rádio. A professora minha, Maria Ângela, fez uma seleção e tal, e me convidou, e eu lembro super bem, né? Eu perguntei pra ela, Mari, por que você tá me convidando pra isso? Ah, porque você foi a pessoa que falou no processo que você queria aprender. Então, sempre eu gosto de aprender, né? Aí, fui pra lá, tal, fui fazer o estágio e tal, e era uma entidade que ajudava as emissoras de rádio a se posicionarem e tomarem decisões. E eu dava muita informação de mercado, então o Ibope era muito próximo dessa associação, porque a associação usava muitos números do Ibope. E aí, um dia, eu fui convidada para ir num evento, na Rádio Transamérica, onde ia ter uma conversa sobre uso de informação. E nessa conversa, eu tinha a diretora comercial do Ibope, que era a Dora Câmara, e depois, do outro lado, tinha a Eneida, que era a diretora do Datafolha. E ambas discutindo sobre o assunto, pesquisa de rádio. Aí eu falei, já tá aí, me apaixonei. Eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero trabalhar com informações e com dados. Porque até então, como eu estudava rádio e TV, a minha vontade era trabalhar em comunicação, né? Você queria ir TV? Você queria fazer TV? Eu queria fazer TV, não pensava em ir para frente das câmeras, mas queria ir para trás, produzir. Legal. Isso que eu queria. Só que aí eu comecei a entender, falei, puxa, esse mundo de dados e inteligência eu gosto bastante. E aí nesse evento eu falei, puxa, imagina, duas mulheres super, super poderosas, inteligentes, eu olhei elas no palco e falei, não, é isso que eu quero para mim. E aí foi o que aconteceu. Aí depois, quando acabou meu estágio no processo de transição do Ibope, eu me candidatei, mandei meu currículo, participei de um processo e eu entrei. Simples assim. Simples assim. Tinha candidato não? Eu contando, não. Eu contando, parece. E aí, foi o seu primeiro emprego? Depois do estágio, meu primeiro emprego. Primeiro e único. Primeiro, vários, né? Mas tá bom. Muito bom, muito bom. Falando um pouquinho sobre essa questão agora, estamos aí de metaverso, chat, né, chatbot. Existe pesquisa dentro do metaverso? Ou isso ainda é muito longe ainda? Bom, o metaverso, ele já é uma realidade, né? Claro que ainda ele é uma realidade em experimentação, modelos estão sendo testados. Eu vejo várias marcas aí descobrindo como falar para o consumidor, como impactar, o que funciona ou não. Eu conheço algumas marcas que até já têm, né, dinheiro, verbas destinadas para teste, para inovação dentro do metaverso. Então, isso já existe. No nosso caso, o que a gente diz, né? A gente tem alguns estudos, a gente quer saber quantas pessoas navegam, usam, o que elas fazem, mas são estudos, dados muito mais simples, né? E a gente começa a medir realmente a atuação, quando as tecnologias são muito mais maduras, né? Então, nós ainda não temos nenhuma métrica para dizer, assim, para acompanhar qualquer outra
qualquer outra ação, o uso do metaverso, mas já temos indicativos. E seguramente daqui a alguns anos, a hora que estiver mais consolidado, estaremos lá medindo consumo, medindo audiência, não sei. Mas alguma coisa nós já faremos. Muito bom. Mais uma pergunta, agora uma curiosidade. Tem falado-se bastante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como que as pesquisas elas foram influenciadas por isso? Se isso tem realmente uma influência, né? Se algo... Porque uma lei pegou para todo mundo. Um pequeno comerciante pequeno por uma grande empresa, né? E as empresas ficaram bastante preocupadas com essa questão dos dados, né? Como que você enxerga isso? Na verdade, assim, se tem uma coisa que faz parte do nosso dia a dia é a preocupação com a privacidade dos dados e garantir a confidencialidade daquela pessoa que está contribuindo com a pesquisa. Então, isso sempre fez parte do nosso DNA, a gente sempre prestou muita atenção nisso, né? Quando essa história, né, do GDPR começou primeiro na Europa e depois da LGPD aqui, para a gente foi super bom, porque a gente já foi aprendendo, né, com a nossa matriz da Europa, o que a gente faria, processos, né? E para te dizer a verdade, assim, mesmo nós que já estávamos muito acostumados, né, e já tínhamos isso muito na veia, a gente teve que rever, né, processos, a gente teve que reaprender algumas coisas, o que a gente foi muito bom dentro daquela história de melhoria contínua. Legal. E tem uma coisa que é importante, que é a LGPD te traz uma série de desafios e preocupações onde que você entende que a questão é cultural, né? A questão está nas pessoas também, não só no sistema, né? Então, isso para a gente foi bom para garantir cada vez mais o nosso ambiente cada vez mais seguro. E uma coisa que ao mesmo tempo mudou, no passado a gente tinha muito mais controle daquela informação, porque eu usava muito só o dado que eu gerava na pesquisa, né? Só que a gente agora está integrando os nossos dados com dados externos. Então, eu também aí preciso, cada vez mais, estar muito consciente dessa integração de dados e garantir a privacidade de todos eles, né? Muito bom. Bom, antes da gente finalizar, Melissa, eu queria que você... Não vou dizer conselho, né? Porque conselho a gente não dá, mas o que você poderia dizer para o nosso público, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A gente tem diversas pessoas ouvindo a gente, desde caminhoneiro até CEOs de empresa, né? Que um recado para as pessoas, para a gente deixar um conselho mesmo numa pessoa tão experiente como você. Acho que tem duas coisas que eu sempre falo e eu acho que é muito legal, assim, né? Eu sempre esteja aberto a aprender qualquer coisa, porque isso seguramente é o que te transforma, né? Eu lembro que durante vários momentos da minha vida eu falava, vale a pena aprender isso. E hoje eu olho para trás e falo, puxa, que legal, né? Eu aprendi, vivi, experimentei e hoje eu estou usando isso muito, né? Mesmo na sua carreira, né? Muitas vezes o próximo passo não é uma posição em um cargo novo, é a oportunidade de testar e se experimentar em alguma coisa. Eu acho que isso é super importante. E a outra coisa é, qualquer coisa que você faça, seja generoso, no sentido de dividir, compartilhar, não generoso de estou aqui para dar, né? Para ensinar, porque isso faz com que todo mundo cresça coletivamente e você também cresça. Então, eu levo isso muito para minha vida pessoal e profissional, né? Então, para mim, são duas combinações bastante poderosas, porque a hora que você consegue fazer isso, você consegue transformar e você consegue criar propósito em tudo aquilo que você tá fazendo. Eu vejo muito isso em você. Generosidade. Você é muito generosa. Melissa, quero agradecer demais a sua participação aqui. Tenho certeza que a sua presença enriqueceu demais a estreia do nosso programa, né? Fico feliz da gente ter proporcionado tantas informações para as pessoas, conhecer um pouquinho de você. A gente vai voltar com o nosso podcast daqui 2 meses, um novo podcast, né, com um convidado especial para falar do nosso mercado de gestão, tá? E obrigado a você, obrigado a todos e segue a gente lá nas nossas redes sociais. Muito obrigado.